Podcast Adoração, com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Adoração. E eu quero pedir licença para você para entrar juntamente com o Senhor Jesus na sua casa, através do celular, através da TV BR8, do YouTube, do portal, aonde você estiver, que o Senhor te alcance neste momento. Eu estou aqui hoje, um podcast diferente, eu estou toda florida, né? Porque hoje eu tenho uma pessoa muito especial, todos são especiais, mas ela é uma pessoa muito especial também para mim. Vim a caráter, falei, hoje eu vou florida, porque ela tem uma história super bacana e não está sozinha. Hoje eu tenho um casal muito abençoado aqui da nossa cidade de Catanduva, que tem crescido, é uma igreja que começou pequenininha e foi crescendo e hoje está uma potência aqui na nossa cidade. Eles são jovens, são casados há 16 anos, ainda não têm filhos, mas são filhos espirituais, que são muitos. Que é o pastor Edinho e a pastora Florisa da Cabana. Tudo bem com vocês, Tudo gente? Bem, que Consegui, né? Conseguimos. Prazer estar aqui. Amém, pastor. Obrigado pelo jovem. Jovens, são jovens, né? Obrigado. Ficamos felizes. Sim. Felizes. Mas a gente está honrado pelo convite. Amém, muito pastor. feliz de estar aqui Muito com você feliz. mesmo. Viu? Amém. Muito feliz por essa homenagem, você é toda de floridas. Porque tem algo especial, né? Que ela vai contar. Nessa terça tem o lançamento do livro. Nós vamos falar lá na frente, né? É verdade. Que eu já vi, que eu já quero Tá o meu. lindo. Eu já quero o meu lindo. Eu vou estar lá, viu, pastor? Eu quero. Dia 1º. Dia 1º. Vai ser uma bênção. O pastor Edinho, eu fui num culto, uma bênção a palavra, né? Amém. É muito gostoso, gente. A Cabana, eles são pastores da Cabana Church, né? Cabana Church. Aqui em Catanduva, que já está indo para um novo endereço logo. Eu tenho visto a obra. Que coisa linda, né? Nossa, Deus tem feito, assim, coisas grandes, Coisas né? grandes. É, porque Que começou pequenininho aqui, né, pastor? Começou num buffet, na verdade, Olha. né? Um buffet. E eu assistia vocês pelo SBT Pelo na SBT, época. Mas eu quero começar sabendo um pouco dessa história, como hoje eles estão aqui à frente dessa igreja linda, abençoada, que tem salvado vidas, que tem... É muito lindo o projeto de vocês, viu? É muito lindo. Então, assim, eu quero saber um pouquinho da pastora Florisa. Quem é a pastora Florisa primeiro, para depois a gente chegar até o pastor Edinho, porque eu fiquei sabendo uma história de bastidor aqui, que ela vai contar pra gente, né, pastor? E quem é a Florisa? Você já era uma pessoa convertida, Florisa, desde criança ou não? Como que foi? Quem é essa mulher linda, flor, né? essa Parece flor. uma Quem flor. que é essa Quem flor? flor? Não, glória a Deus. Sabe que não sou convertida de berço, assim, né? Mas me converti muito cedinho. Eu comecei a ir pra igreja sozinha, assim, de casa. Eu já tinha os meus 6, 7 anos. Eu ia com uma amiga vizinha, assim, pra uma assembleia. Então, até minha mãe brinca, ela fala que eu vestia a saia, literalmente longa. Sim. E eu pegava minha Bíblia e ia pra igreja com essa minha amiga, que ela era filha de um pastor de uma assembleia. Então, nós íamos pro culto. E aí eu comecei a aprender louvor, chegava em casa e ficava louvando. Sim. E os anos passaram e minha mãe veio a se converter. Se converteu e eu também continuei. Mas aí eu fui para uma igreja um pouco mais jovem, né? Sim. Eu era muito novinha. Então eu lembro que eu me batizei, eu tinha os meus 13, 14 anos na igreja quadrangular. E me batizei. E aí, claro, né, gente, jovem, instável, jovem é daquele jeito, né? Uma hora tá super crente. Os hormônios Os também. hormônios. E aí eu fui, né, continuei indo na igreja, tudo. Só que quando eu cheguei ali nos meus 16 anos, aí eu dei uma afastadinha. Nisso a gente já fazia parte também da Assembleia novamente, né? Que a minha mãe tava lá no Ministério Assembleia de Deus Ministério Belém, na época. E aí eu dei uma afastadinha. E aí fiquei mais ou menos uns 2 anos afastada, que foi quando eu conheci Olha. o Éder Luiz. E como foi essa história, né? Mas Deus tem uns propósitos, a gente não ficou afastada tua, né? Não, Talvez eu você falo não- que é isso, Minha mãe falava assim, não, porque imagina, né, alguém que não seja da igreja, minha mãe não aceitava mesmo, Sim. né? Mas Deus tinha um propósito lindo mesmo nisso, sabe? sim. Deus tinha um propósito lindo. E aí eu conheci ele, e a gente já voltou, né, pra igreja, já voltei com tudo, ele já aceitou Jesus. E aí a gente começou a namorar, com 6 meses a gente casou.
Olha. 6 meses, 6 gente. meses. Você acha que eu ia perder uma flor dessa? 6 Nossa, meses, né, pastor? jamais. Imagina. 6 meses a gente casou e fazem 16 anos que a gente tá casado. Olha, que E agora a gente tá aqui, né, pastoreando a Cabana Church de Catanduva. A primeira cabana, né, que nasceu sem ser a de Rio Preto, né? Sim. E a gente é muito feliz com aquilo que Deus tem feito aqui. Amém. Muito feliz mesmo, gente. Muito feliz. Assim, Deus tem feito coisas que... Sabe quando fala que Deus faz além daquilo que a gente pensa, imagina, sonha, planeja? Sim. A gente tem vivido essa palavra aqui, Sim, glória como a Deus. igreja, sabe? Cada testemunho. Sim. Então, assim, tem sido incrível o que a gente tem vivido com Deus, assim, aqui nessa cidade, que a gente ama. A gente ama Catanduva, Somos gente. catanduvenses. Somos já. catanduvenses. Não adianta. Ah, de quem Não falar o adianta. contrário. É uma cidade. A Catanduva é uma cidade difícil, mas Deus, que eu falei no meu testemunho que eu não gostava muito de Catanduva pelas dificuldades. Mas é que nem a Mariana falou, você é um José, você tem que estar aqui para fazer a obra aqui. Então os pastores têm falado que ama Catanduva, eu falei, gente, eu tenho que amar Catanduva. Isso Então, mesmo. gente, eu amo vocês, viu? Eu amo, falo. Eu Começa a amo, falar eu diferente, amo, falando, nossa, cidade é abençoada, essa cidade é próspera, essa cidade é... Porque às Começa vezes a falar. gente quer sair do lugar que a gente tá pra ir para outro lugar, você melhor lá. Mas não, né? Deus tem mostrado, não, você tem que ficar aqui. Sabe né? que eu tenho aprendido que não há lugar melhor no mundo Sim, do que o lugar onde Deus escolheu pra gente estar. amém. Então, e por quê? Nossa, mas muita gente pergunta, fala, mas vocês não sentem falta de Rio Preto? Porque, gente, Rio Preto, né, é maior, tem muito sim. mais coisa. Tal. Mas vocês não sentem falta? Como foi mudar pra cá? Nossa, meu Deus. Quando a gente mudou pra cá, que a gente mudou pra cá, tinha mais ou menos 8 meses de igreja. As pessoas falavam assim, nossa, que triste, ai, que dó de vocês. Vocês saíram de Rio Preto e vieram pra cá. Sim. Todo mundo falava isso pra nós, todo mundo. Só que a gente tem, assim, a gente descobriu mesmo ao longo da nossa caminhada que não tem lugar melhor do que o lugar que Deus escolheu pra você estar. Então, quando a gente pisou o pé aqui, gente, sem puxa-saquismo nenhum, a gente já amou a cidade. Porque a gente entendeu que era o lugar que Deus escolheu pra gente estar nessa estação mesmo, né? Amém. Então, a gente tem vivido coisas lindas aqui. A gente ama estar aqui. É claro que a gente passeia em Rio Preto, tá Sim. sempre ali passeando, Lá é né? gostoso. Eu fui lá esses dias, dá vontade de ficar, né? Dá. Mas a gente ama estar aqui, a gente ama Catanduva e a gente crê que o que Deus tá fazendo aqui é só o começo Amém. de uma grande obra que ele tem aqui nessa cidade, que vai revolucionar essa cidade. Amém, eu creio. Eu creio nisso. Eu creio, porque tinha muitas ovelhas perdidas, né? Porque é o que eu falo, essa cidade, os pastores têm que se unir e tá acontecendo um pouco já isso, né? Vocês Amém. contaram do café com o pastor, eu nem sabia. Eu sinto isso no meu coração, um dia a gente vai fazer um café com o pastor. Amém. viu, Amém. pastor Edinho? Vamos. Iremos Nós sim. vamos combinar Fechado, aí. hein? Fechado. A gente já cede a igreja, já pronto. Isso, vamos fazer uma coisa bem bacana. Então, assim, o que você falou é verdade, né? O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão resgatando muitas ovelhas que estavam perdidas e muitas que não conseguiam chegar Isso mesmo. até a igreja, né? Porque tem várias igrejas, eu amo todos os pastores aqui, mas é o que eu estava falando para a pastora. Cada pessoa se identifica num lugar, né, pastor? verdade. Então, a igreja de vocês é uma bênção, eu amo, gente, eu amo. Mas o marido é meio mais assembleiano, roxo lá atrás, aí ele não consegue. Mas aqui, gente, tem uma igreja para cada um. E hoje nós estamos representando a Cabana, Isso. que você pode conhecer, que tem o Ministério Infantil, coisa mais Tem, a linda. cabaninha. Cabaninha, Ai, gente, a ai. cabaninha no novo campus. Vocês não estão entendendo o que tá ficando, não. Gente, é coisa mais... Não, eu vi assim, você postar lá. você não tá entendendo o que vai ficar. A gente tá em obras, né? Sim. Estamos em construção com o novo campus e tem sido assim incrível mesmo aquilo que Deus tem feito. A gente vai ficar nas margens da Washington Luiz. Nossa, indo ali pro Horizon, para aquele lado do Horizon, ou não? Indo pra Rio Preto mesmo, né? um pouquinho depois do Horizon. do Horizon. Isso, é mais próximo ali da minha casa, é muito Isso, bacana. é na rodovia mesmo, É, na na Washington rodovia. Luiz. Olha. E assim, meu Deus, né? Que Não, coisa eu tô linda. vendo, vai ser tremendo. Todo mundo passando e vendo mesmo, né? Vai a ficar igreja. pequeno, hein? Já Até me construiu. arrepia aqui. Amém. Já construímos um monte de oração lá. Ai, que bem. Né? Então, Ai, que assim, a igreja vai estar aberta 24 horas para as pessoas entrarem, ir pro monte, orar, buscar. Né? A gente entende que é preciso, da mesma forma que é feito em Rio Preto, né? Na nossa igreja, vai ser feito aqui também. E a gente tá sonhando mesmo, Amém, tem amém. sonhado. E eu fico muito feliz, viu? Amém. Muito feliz. Eu só queria perguntar, pastor Edinho, como foi conhecer a pastora, né? E essa vontade, assim, eu sabia que ela ia para a igreja, que ela não estava indo. Como que foi, pastor? E assim, eu falo, não, agora eu quero ir para a igreja junto, né? Porque é uma história bem bacana, né?
Muito, muito. Nós já nos conhecíamos ali da cidade, porque antes de morar em São José do Rio Preto, a gente morou em Badibacite, que é do ladinho ali de Rio Preto, né? Então é uma Sim. cidade menor, então a gente já se conhecia da cidade. Ela falava que eu já paquerava ela, mas não, acho que era ela que me paquerava. Verdade, Tô gente. brincando. Verdade. Deus sabe. E aí a gente tinha amigos em comum e a gente começou a se aproximar. E aí, com o tempo, ela me deu um trabalhinho no começo, tal, fez aquele Aquela coisa de charme. difícil, Aquele né? Que charme. mulher precisa fazer mesmo, Sim. né? Uhum. E a hora que a gente começou a namorar, pouco tempo assim, eu já comecei a frequentar a casa dela, né? Sim. E a mãe dela, o padrasto dela, evangélicos, Sim. né? Na época eles eram presbíteros, hoje eles são pastores, né? E eles abriram a porta para me receber, mesmo sabendo que eu não era evangélico. É claro que a mãe dela queria que ela namorasse alguém da igreja, né? Que ela falava assim, poxa, minha filha já tá meio assim, meio cá, meio lá. Minha mãe é assembleiana raiz Ela também, é tá? da- Hoje ela é da Cabana, né? Hoje Sim. ela faz parte, ela é nossa líder da intercessão da igreja. Meu Deus, é incrível. Só que a minha mãe é aquelas... Sabe as irmãs Eu do nasci na Coque? Assembleia. Eu Sabe as nasci na irmãs do Se Assembleia. ela Coque? chegar eu sei. aqui, ela vai ver. Aqui ela já... É Preciso manto conhecer mesmo. sua Você mãe. precisa. Vamos ela entrevistar é uma ela. graça. É, Entrevista nossa, ela. tem Tem contar cada um testemunho. Tem Sim. conteúdo, hein? Ela mora em Rio Preto. Ela mora em Em Badibacite. Badibacite. Mas ela tá sempre aqui. É. 2, 3 vezes na semana ela tá por aqui. Ah, nós vamos marcar com ela. Marca, Como vai que ela lá. chama? Pastora Lude. Pastora Lude, a Lude senhora vai Flores. vir aqui com Lude Flores. Ela Isso. vem contar o testemunho pra Isso gente e abençoar mesmo. eu, viu? Que eu amo essas Isso. Ah, Nossa, beleza. vai amar ela. assim, você a vai gente amar. gosta, né? Então a gente até brinca porque quem tem aquela história, né? A dirigente do círculo de oração, que é a irmã Sim. do Coque, é a profeta tal do manto, né? E aí eles nos receberam e ela começou a me evangelizar. Eu nunca esqueço assim de um almoço que ela fez na casa dela, e enquanto a Florisa organizava algumas coisas, tal, ela começou a conversar comigo e ela começou a falar de Jesus, começou a me evangelizar, começou a falar algumas coisas, aquilo começou a mexer comigo. Então, a primeira ida na igreja, eu tenho que falar que eu falei para ela assim, ó, eu vou, mas para agradar sua mãe. Porque minha família é toda católica, né? Eu não vou na igreja. O sonho da mãe dele era que ele fosse padre. Eu falava assim, eu não vou ser Olha. crente. Oh, meu. É, pastor, né? Quase ali. É porque a história é o seguinte. A história é o seguinte. Eu sou o mais novo, filho mais novo, e tenho 3 irmãs mais velhas, 3 mulheres. Então meu pai queria um menino, queria um homem. Sim. Então aí veio a primeira menina, a segunda, a terceira. E minha mãe, muito católica, fez uma promessa. Na simplicidade dela, ela falou assim: Deus, mais ou menos como a oração de Ana, né? Sim. Eu quero um filho, quero um filho. Ele falou assim: Deus, se o Senhor me der um filho homem, ele vai ser seu, ele vai ser consagrado a ti, vai ser consagrado ao Senhor. Então, ele vai ser padre. Esse era o desejo da minha mãe. Sim. Aí eu nasci no ensinamento cristão, católico, fiz todos os processos, frequentei até a parte da juventude na igreja católica. E aí depois na adolescência também comecei a trabalhar tal, e falei, não quero mais, e parei de seguir um pouco. Só que sempre eu ia. Então eu sempre tive esses princípios cristãos, sempre minha mãe foi uma mulher de fé. Só que nessa adolescência, juventude, eu também acabei me afastando até de frequentar a igreja católica. Só que a hora que eu conheci ela e a família dela, eu falei assim, poxa, eu sou católico na minha mente. Mesmo que eu não ia, que eu não praticava, né? Eu sou católico. Minha família inteira, meus tios, primos, primas, todos. Eu fui o primeiro a me converter, a se tornar evangélico mesmo da minha família, num contexto geral, né? E aí a primeira vez que eu fui, eu falei, não, eu vou lá para agradar ela, porque eu não quero ser crente. Jamais, acha? Esse negócio de usar calça, saia até o pé, minha esposa usando saia até o pé, e eu usando calça e chinela havaiana, não, isso daí não é pra mim, eu falava na época. Mas eu fui a primeira vez. Na segunda ou terceira vez, eu nem sei como, mas eu já estava com a mãozinha levantada lá na frente, aceitando Jesus. E depois desse dia, nunca mais me afastei da igreja. Sempre nessa caminhada com o Senhor. Foi apaixonante, né? Tem até uma frase que é dela, que eu vou repetir aqui, que Jesus é irresistível, né? Amém, isso é verdade. Então, ele foi irresistível. E aí nós começamos a caminhar juntos. Na época era a Assembleia de Deus Ministério Belém, lá de Badibacite. Né? Pastor Raimundo, vamos honrar ele. A gente ama ele, Pastor Raimundo. A gente ficou aí 6 para 7 anos na Assembleia de Deus do Belém, né? E depois a gente conheceu o Bispo Alex e a gente fez essa transição de igreja, né? Estamos com ele até hoje, né? E então minha história de conversão é assim: um menino que era para ser padre,
eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, agora eu não vou ser padre, mas eu vou ser pastor. Um homem de Deus, como ela queria. Como né? ela queria. É, E aí é. no começo ela falou assim, tal, mas depois ela entendeu o chamado.